Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus. Pode tomar o seu assento. Glórias a Deus. Quero, antes de entrar na mensagem, fazer os meus agradecimentos aqui nessa noite aos irmãos, à igreja, que prepararam com tanto amor mais este aniversário, este congresso. E a gente sabe que tem muita luta, muita batalha para que isso aconteça. Estivemos na frente de obra, na frente de trabalho por muito tempo, e sempre há uma batalha por trás dessa festa linda que está acontecendo. Aleluia, então Deus. Quero ser grato a Deus pela confiança, aos pastores Valdomiro, e a missionária Nádia. Deus abençoe vocês, muito obrigado. A Ponte, pastor Edson, Deus abençoe a sua vida, pela confiança. Sou grato a Deus pela tua vida. A igreja do Senhor, os irmãos, é uma honra estar com o Fernando, cantor Elisama. Uma honra estar com vocês aqui, dividindo este altar para fazer a obra de Deus juntamente neste lugar. A festa é completa e o meu coração se alegra muito neste lugar. Meus irmãos, sem demora, eu pedi para o pastor aqui que hora eu poderia terminar este culto. Ele só fez um giro no relógio assim, então não tem hora. Isso para mim é uma hipérbole, infinita. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Pode ficar sentado, irmãos. Eu sei que você tem honra à palavra, mas pode ficar sentadinho para mim não fazer o levanta, senta, tá bom? Então lê a palavra aí sentadinho. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos aqui e já estaremos entrando neste texto bíblico que o Senhor colocara ao meu coração, revelada para compartilhar com a igreja do Senhor nesta noite. Estamos debaixo da bênção do nosso pastor. Somos da Igreja Assembleia de Deus, pastor Leandro Alves. Irmãos, então estamos debaixo da bênção do nosso pastor, que hoje, por sinal, é um culto de ceia que ele liberou para estar aí com os irmãos. Então, foi debaixo de oração, porque ele não libera. Para estar no culto de ceia, ele não libera de jeito nenhum. Mas os irmãos estavam orando por este dia, Livro de Lucas, capítulo 5. Quantos acharam, digam amém. Amém. Vamos ler o texto. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão. Ele pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo-lhe Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. Amém? Amém. Glória a Deus. Já foi orado pela minha vida, não estarei validando a oração do servo do Senhor. Já quero estar entrando nesse texto, mas antes de tudo, irmãos, eu não sou aquele pregador que fica pedindo da glória, da aleluia, levanta a mão, baixa a mão. Não vou fazer isso. Mas eu quero convidar você nessa noite, antes de começar a mensagem, a fazer aquilo que tu veio fazer para o Senhor nessa noite. Prestar um culto de adoração a Ele, e não me atrapalha de jeito nenhum a tua adoração, teu glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que já são mais de 15 anos, não de ministério, mas de altar, e já preguei em vários lugares, em diversos estados, que nós passamos pregando a palavra do Senhor. E toda vez que eu assumo o altar para pregar a palavra, não importa, irmão, se é para igreja menor, igreja maior, eu sinto o peso da responsabilidade que é trazer uma mensagem ao coração da igreja. Então eu quero estar nessa noite sendo fiel à palavra do Senhor, e que você me ajude até o final dessa mensagem, e deixe o Espírito Santo de Deus fazer aquilo que Ele sabe fazer por excelência. Amém? Glória a Deus. O texto começa, Lucas escreve este texto
E a gente fica tão maravilhado com a palavra de Deus, porque são pérolas que às vezes nós deixamos elas passarem muito rápido. O culto já aconteceu e Deus já fez algumas coisas aqui que no ambiente espiritual alguns ainda não viram, outros estão ainda com a expectativa de ver alguma coisa diferente acontecer. Mas aos olhos da fé, nessa noite, por o Senhor, Ele já estava, antes de nós chegar neste lugar, fazendo e preparando este ambiente para uma obra extraordinária. Então fica tranquilo, os céus já está nessa casa e vai fazer algo poderoso, ou já fez aquilo que os teus olhos ainda não viram. Nós vemos o texto começando que Jesus está rodeado de uma multidão. E diante de uma multidão de pessoas, imagine você, porque Jesus sendo homem, sendo Deus, mas como homem, imagine você trabalhando sob pressão. Óbvio, não é um trabalho, mas é um exemplo. Uma pessoa te chama daqui, outra te chama de lá. Uma pessoa te chama de tudo que é lado. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer pedir socorro, outro quer a cura, outro quer pedir vai na minha casa. E é muitas vozes clamando por socorro, porque Jesus está presente naquele ambiente. E as pessoas começam a clamar e pedir por socorro. E neste momento eu parei e comecei a observar que Jesus, mesmo em meio a tanta gente pedindo, clamando por socorro, Ele para e começa a observar 2 barcos. Aleluia, E Deus. quando ele começa a observar 2 barcos, todos estão à sua volta, chamando, pedindo, clamando, e ele está parado observando 2 barcos à beira do lago. Na frente do lago está alguém, cabeça baixa, lavando a rede. E quando ele está lavando a sua rede, Jesus está observando a Pedro. É Deus, aleluia. Os barcos estão parados e Jesus sendo rodeado de multidão, e ele está observando Pedro. Eu entendo já no começo desta mensagem que nós somos tão ansiosos para receber algo. A gente quer sempre ser o primeiro, quer sempre ter as coisas muito rápido. Mas tudo há um tempo. Tudo há um tempo determinado para nós alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu quero nessa noite, antes de continuar a mensagem, dizer para alguém que ainda me ouve, que Jesus Cristo, Ele está observando a tua vida nessa noite. E se chegou o teu tempo, o teu momento, pode ter uma multidão à volta dizendo é a minha vez, agora vai na minha casa, agora faz isso, agora vem aqui Jesus. Mas se é o teu dia, o teu momento, a tua hora, Jesus está com os olhos olhando para a tua vida nessa noite. E pode ser hoje o dia do teu milagre. Ô irmão, deixa eu continuar a mensagem aqui. Faz um negócio para mim. Aquele dia era para ser o pior dia da vida de Pedro. Era para ser um dia mau. O dia, o Pedro achou que acabou para ele. Tentou, pescou a noite inteira, não pegou nenhum peixe, vivia disso. As suas finanças estavam comprometidas, a empresa estava comprometida, porque ele precisava daquele dinheiro. É Deus, aleluia. E ele achou que era o fim, acabou, a expectativa acabou, a perspectiva de Pedro, a visão dele era que o dia acabou assim, não tem mais o que fazer. Deixa eu dizer um negócio para você que nessa noite, diga para alguém aqui que está ao seu lado, diga para alguém, mas dá um toquezinho nele assim, se ele não olhar para você, toca um pouquinho mais forte, diga para ele, vai chegar a sua hora. Ah, irmão, você falou muito fraco. Se você não fizer direitinho, eu vou descer e vou tocar um por um. Diga, vai chegar a sua hora. E quando chegar, irmão, não importa. Quando chegar a sua hora, Ele vai te ver em meio à multidão, em meio à dificuldade, em meio a este problema. Ele está te observando. Aleluia. Pensa num cara triste. Pensa numa pessoa que trabalhou a noite toda e está aqui. Não vou ganhar hoje pro almoço. Acabou para mim, está lavando a rede. Aí aparece quem? Jesus.
Alguns irmãos aqui deram glória quando eu falei Jesus. Guarda glória para depois. Você já devia ter dado glória porque apareceu quem? Jesus. E quando Jesus aparece, o ambiente pode ser o pior. Jesus pode entrar em velório, o velório vira festa. Jesus pode entrar no pior cenário, o cenário vira abençoado. Aí Jesus entra, e quando Jesus chega, olha só, Jesus é educado, mas a Bíblia vai dizer aqui que Jesus já chega entrando no barco de Pedro. Aqui é um divisor de águas, porque tinha tudo para ser o pior dia, mas entra agora na história o escritor. E o escritor, ele vem com uma caneta na mão que o inimigo não apaga, o homem não apaga, e começa a escrever e mudar o roteiro da história de Pedro. O dia estava mal até aqui, mas daqui para frente eu começo a escrever uma nova história para a tua vida. E a história que ele escreve, ninguém pode apagar, ninguém pode dizer o contrário daquilo que ele escreve para você. Entra no barco e começa a pregar. Isso aqui é lindo. A gente gosta de ouvir pregador que tem uma palavra boa, sabe interpretar a hermenêutica, tem uma oratória, uma retórica, tem o dom da fala, sabe falar muito bem. A gente até gosta de ouvir isso, a mensagem é boa, a palavra vai entrando e a gente vai se alimentando. Mas imagine aqui, entra dentro do barco de Pedro o próprio autor, a própria palavra, e começa a pregar para Pedro. Imagina que mensagem poderosa, imagina que mensagem gloriosa. O dia em que Jesus entra no barco de Pedro e começa a pregar dentro do barco dele. Eu fiquei meditando isso aqui. A gente às vezes viaja em alguns lugares e a gente vai em algumas igrejas e infelizmente a gente vê as mesmas pessoas. Isso é bom, irmão Douglas? Sim, até é bom. Mas as mesmas pessoas que não mudaram de vida, não entregaram a vida para Jesus, estão ali, são chamados os católicos dentro da igreja, e estão ali entrando, saindo 10, 15, 20 anos e estão no mesmo lugar, não tomam uma decisão, uma posição de fé. E isso me entristece. Sabe por que isso ainda não aconteceu? É porque você não deixou ainda Jesus, a palavra, entrar dentro deste coração e fazer uma mudança dentro desta vida, desse teu coração. Porque se Jesus entrar dentro do teu barco, irmão, a mudança vai acontecer, eu tenho certeza. Isso aqui é lindo, ver Jesus ministrando a palavra dentro do próprio barco dele. João afirma uma coisa interessante lá no princípio, João 1. No princípio, ele afirma que ele é a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ou o verbo em algumas traduções. Imagina a própria palavra agora pregando, que mensagem maravilhosa. João, eu quero parafrasear aqui nessa noite, quem sabe estava já com a cabeça baixa, assim, chorando, a fé já aumentando, porque a palavra de Jesus vem trazendo esperança, expectativa, e João começa a ouvir aquela mensagem. Que palavra poderosa, a mensagem de Jesus. E ele vai ouvindo a mensagem, a palavra vai entrando. E o primeiro comando de Jesus é: afasta, Pedro, um pouquinho o teu barco da terra. Teu barco está muito na terra, deixa um pouquinho afastado. E eu continuo a mensagem. Aleluia, Deus. Às vezes nós estamos tão conectados a este mundo, nós estamos tão conectados a essa terra, que nós esquecemos aquilo que é de maior importância para a vida cristã. Esquecemos que a primazia do crente que serve a Deus sempre será a palavra de Deus. Aleluia. Sempre será uma vida de oração, de palavra, uma vida dedicada. Mas nós estamos num dia tão corrido, acordamos cedo, vamos para o trabalho, o dia é tão corrido, fizemos o que temos que fazer, chega a noite, estamos cansados, hoje eu não vou no culto.
Hoje eu não vou na igreja, estou cansado, vou ficar em casa, eu faço uma oraçãozinha aqui, tá bom. Amanhã a rotina começa. Isso não é errado, para você entender que eu não estou pregando contra isso, porque a nossa vida é corrida mesmo. A gente é trabalho, é faculdade, é curso, é isso e aquilo. A minha rotina também é essa. Só que eu preciso entender que eu preciso tirar um tempo, dedicar um tempo para a palavra do Senhor na minha vida, porque nós estamos tão conectados a este mundo que tem gente que já começou o culto 7h30, né, senhores? 7h30 começou o culto e tem gente aqui que ainda não está entendendo, que ainda está pensando: ó, na minha casa ficou meu filho que está doente, minha família que está vivendo isso aqui. Eu estou pensando, hoje é sábado, amanhã é domingo, vamos fazer aquele churrasco com a família, me convide, vamos fazer alguma coisa de manhã diferente, e está aqui no culto pensando em tudo isso, sendo que nós estamos tão conectados à terra que o culto já começou e nós estamos ainda conectados à terra. Por favor, irmãos, saia nessa noite da superfície, saia nessa noite da superficialidade, porque se Jesus está dentro do teu barco, não te preocupe, porque o dia de amanhã nem pertence a ti. Não te preocupe, porque se Ele está dentro do barco, pode estar vivendo a enfermidade, mas Ele tem calmaria para te dar. Pode os teus filhos estarem nas drogas, parados à fé, mas Jesus está dentro do barco, dando calmaria para o teu coração. Eu vou te ajudar. Jesus está dentro do teu barco, te ajudando, te auxiliando. O culto já começou. Não perca a oportunidade de adorar o nome dEle nessa casa. Glória a Deus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vamos para a água profunda. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Em águas rasas, a gente toma direção e a gente faz do jeito que a gente quer, porque em águas rasas, a gente pisa em águas rasas. Se nós quiser, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para o lado que eu quiser. Toma algumas decisões erradas, porque às vezes, ou sempre, tudo que nós vivemos são decisões que nós tomamos. E essas decisões que nós tomamos, hoje você talvez está aqui dizendo: Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que esse negócio, Senhor, que aconteceu? Mas foi você que entrou no negócio. Foi você que antes de fazer o negócio não orou a Deus e disse: Deus, é para fazer isso aqui? Meu Deus. Deus, é para mim casar com esse aqui? Deus, é para mim comprar esse carro? É para mim comprar essa casa? É para mim fazer esse curso aqui? Aí não ora, eu vou fazer. Eu estou aqui em águas rasas, toma a minha direção, vou para onde eu quiser. Quebra a cara, dá errado, aí vem na igreja: Senhor, e agora? Só falta Jesus olhar para ele e dizer: ô rapaz, tu entrou nesse negócio aí, mas eu vou te ajudar porque eu sou bom. Glória! Vou te ajudar a sair daí, mas foi você que entrou, não culpe a mim. Deus poderoso. Eu não vou pedir para você levantar a mão quem já fez algo aqui fora da direção de Deus e foi tudo abaixo, foi tudo errado. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque senão eu vou ter que levantar a mão também. São direções que tomamos, que nós tomamos. Agora, quando Jesus diz: vem para águas profundas, em profundidade você não toma a direção que quer, porque quando está em profundidade, você está ali na profundidade, está olhando para Jesus, e só você e Jesus, e você não sabe nem o que faz. Aí na profundidade você olha para Jesus e diz: ô Jesus, é contigo, eu estou aqui, não sei nem para onde ir. Se o Senhor soltar minha mão, eu afundo, eu afogo. Então segura em minha mão aqui, toma a direção da minha vida. Aí Jesus diz: vem para a profundidade, Pedro. Aí Pedro vem, sai da superficialidade e vem para a profundidade. Quem está na superfície, ele não enxerga as coisas sobrenaturais, porque a superfície te impede de ver algumas coisas. Agora, quando tu entra na profundidade, tu começa a ver coisa que nunca viu. Eu digo espiritualmente falando. Começa a sentir coisas que nunca sentiu.
viver aquilo que nunca viveu. Porque lá na profundidade, Jesus, Ele está direcionando a tua vida. E você está na total dependência dEle. Deixa eu contar um negócio aqui para você. Eu estava em uma igreja e eu contei um testemunho. Uma igreja tinha umas 300 e poucas pessoas. E eu contei um testemunho ali, cheguei, terminei a mensagem, saí do altar. Algumas pessoas vieram na minha volta, olharam para mim e disseram: irmão Douglas, é verdade esse testemunho aí que tu contou? Eu disse: mas rapaz, eu vou mentir no altar? Por que isso? Eu não preciso disso, o altar não é minha profissão. Não preciso disso. Eu contei um testemunho e as pessoas estão tão acostumadas viver do natural, que quando tu conta algo sobrenatural, as pessoas ficam assim de boca aberta. É verdade isso aí mesmo. Eu estava pregando em uma igreja em outra cidade, e eu não estou contando testemunho aqui de 20 anos atrás, irmãos, porque eu não gosto de contar testemunho dos outros. Os outros, eu respeito os marcos, a igreja, respeito tudo isso, mas eu preciso contar aquilo que eu vivo. Eu estava pregando em uma igreja e no meio da mensagem o Senhor disse para mim: para a mensagem. E eu fiquei um pouco perdido, confesso aos irmãos, porque a gente tem costume, traz a mensagem, traz aquela palavra, e quando o Senhor disse para a mensagem, eu fiquei meio perdido. E aquela conversa rápida com Deus, na mente, muito rápido, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? E Deus disse para mim: ore por uma mulher. E eu comecei a olhar dentro da igreja. Eu olhei para lá, olhei para cá. Eu disse: mas orar, Senhor, por quê? E de repente eu olho lá no fundo. Tinha muita gente que fechou o corredor. E lá no final, bem na última fileira, tinha uma mulher. E o Senhor, olhei para ela e ardeu o meu coração. E o Senhor disse: chama ela e ore por ela. Eu pedi para os irmãos abrir o corredor. Eu disse: por favor, irmãos, por gentileza, abre o corredor, eu preciso ver alguém. O Senhor manda eu orar por essa pessoa. Eu paro a mensagem, eu oro pela vida dela. Quando eu olhei bem de perto assim, a mulher era paralítica. E eu comecei a ficar num suador, porque aí eu disse: aí Senhor, o Senhor mandou orar por uma paralítica, o que eu faço? E Deus disse: manda ela vir na frente. Aí eu fui questionando a Deus. Deus até fala com a gente que não entende. Deus disse para mim: chama ela para vir caminhando. Tem que desenhar para você. Olha, o homem é assim, irmãos. Aí eu disse: ai, Senhor, vou orar por ela então. Mas o Senhor é que faz. Aí dei uma olhadinha para ela. Eu disse: por favor, duas irmãs, uma em cada lado, pegue uma no braço, um em cada braço dela. Eu olhei para ela e disse: irmã, Deus mandou parar a mensagem. Falei com ela, ela disse: 7 anos de idade, paralisia infantil. A doutora deve saber disso. Ela me contou isso. Aos 7 anos de idade teve essa paralisia. E ela já tinha uns 30 e poucos anos de idade. O médico disse: nunca mais no caminho. Eu disse para ela: Deus mandou parar a mensagem para lhe dizer que hoje tu vai caminhar. E eu não vou orar muito por você, porque quem falou foi Deus. E eu não tenho medo. Eu tenho temor do que Deus fala, mas medo eu não tenho de te entregar. Hoje o Senhor manda te dizer: levanta e anda. Irmãos, foi muito rápido. A mulher levantou na cadeira de rodas, com as pernas bem trêmulas, ainda mole. Com o auxílio das irmãs, ela veio caminhando até o meio dos corredores, muito devagar. Eu disse para ela: pode soltar. Solta ela, deixa ela vir sozinha. Daqui um pouco ela começou a chorar. Aquele choro, ela começou a derramar suas lágrimas, que pingava aquilo no chão. E ela veio correndo na frente do altar, claro, caminhando ainda bem diferente, porque nunca tinha caminhado, a não ser quando criança. E ela começou a caminhar para lá e para cá na frente do altar. E a igreja foi uma glória. Segura para você da glória aí. Quando aconteceu aquilo, se levantou uma mulher de dentro da igreja. Ela saiu correndo. Essa mulher saiu correndo de dentro da igreja e voltou. Quando ela voltou, o altar era um pouco maior que esse, e tinha essa elevação. E ela jogou no altar, jogou literalmente uma criança de 7 anos de idade. Ela jogou em cima do altar assim, botou nos meus pés aquela criança, e eu fiquei meio assustado. E ela disse para mim: pastor, não sou pastor, irmãos, ela falou isso. Ela: pastor, se foi Deus que fez isso aí,
Eu nunca vi Deus levantar esse negócio paralítico, eu nunca vi, só eu nunca vi acontecer. Mas se foi Deus, a minha filha, ela não tem o ossinho da perna. A perninha dela era toda mole, o pezinho dela virava para o lado assim para trás, coisa mais horrível de se ver aquilo. Eu olhei para ela e disse: mulher, foi Deus que fez isso. E para provar que foi Deus que fez, Ele faz também na vida dessa criança. Eu coloquei a mão na perna daquela menina, uma perninha muito mole, uma cartilagemzinha, uma coisa muito estranha aquilo. Eu coloquei a mão e disse: Deus, tu fez eu parar o meio da mensagem para levantar essa mulher paralítica. E essa mulher vem fazendo prova aqui no altar. O Senhor é Deus que opera. Faça milagre também na vida dessa criança. Irmãos, eu senti como se desse um estralo na minha mão. Quando aconteceu esse estralo na minha mão, eu disse: pode botar essa criança a caminhar também. De repente era a ex-paralítica caminhando e a criança caminhando também na frente do altar. Isso Deus ainda faz no nosso meio. Contei o testemunho e me indagaram: isso aí aconteceu, mas por que não filmou? Por que não mostrou para todo mundo? Ei, por que eu vou estar mostrando se a glória de Deus é Ele que faz, é Ele que opera? As pessoas estão tão acostumadas com a superfície que quando tu fala algo que é de profundidade, as pessoas duvidam. Eu tenho tanto testemunho para contar, mas o horário não vai deixar. E não é testemunho antigo, são coisas que acontecem. Aleluia, Deus. Saia da superfície nessa noite e vem para a profundidade. Pode chorar na presença de Deus aqui, porque Deus está curando a tua alma nessa noite. Deus está curando nessa noite pessoas que estão com início de depressão. Essa ansiedade, essa pessoa que pensou em tirar a sua vida, hoje Deus está te tomando pela mão e está dizendo: não faça nenhum mal para a tua vida, porque eu estou te sustentando nessa noite e estou reestabelecendo as tuas estruturas emocionais. Ele é o mesmo Deus que opera ainda. A ordem de Jesus para Pedro é: Pedro, lança a rede, mas lança para o lado direito. Tem um pescador aqui? Tem algum pescador aqui? Tem? Não tem? Eu ia te pedir, que diferença faz lançar a rede para o lado esquerdo, para frente, para trás? Que diferença faz? Jesus disse: lança para o lado direito. Aqui Jesus está dizendo: agora é comigo, eu estou tomando direção da tua vida. Quando Jesus está no barco tomando direção, aí só não obedece se você não quiser. A ordem é: lança para o lado direito. Deus poderoso. Quando ele lança a rede, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: oh Jesus, até eu ouvi a tua palavra lá no barco e ela impactou a minha vida, foi tremendo, foi poderoso, mas eu pesquei a noite toda, não peguei nenhum peixe, estou aqui contigo aqui no barco, mas é o seguinte, eu até lanço a rede, mas a responsabilidade é toda tua. Aleluia, Deus. Pedro entende que Jesus está no barco, mandou ele lançar a rede. Pedro está entendendo: a responsabilidade não é mais minha, agora é tua. Eu vou fazer o que o Senhor quer, mas o Senhor agora é que vai tomar as rédeas da minha vida. Pedro entende o poder que há na palavra de Jesus. Pedro entende no poder que há nessa palavra. Através dessa palavra, Pedro entende: tudo que existe, tudo que foi feito, tudo que está acontecendo na minha vida foi por causa de uma palavra liberada. Pedro entende que a palavra de Jesus tem poder. Pedro entende que a palavra, se você está aqui nessa noite, foi porque um dia foi lançado uma palavra na tua vida, na tua casa, na tua família, e hoje tu estás aqui neste lugar por causa de uma palavra liberada de Jesus para a tua vida. A palavra dele tem poder e ele se responsabiliza por você. Ele cuida de todos os detalhes. Porque o poder da palavra de Jesus
sobrenatural, o negócio fica diferente. Aí Pedro vai puxar a rede e se assusta. Vem tanto peixe que Pedro fica assustado. Chega na beira do mar. Quando chega na beira do mar, Pedro lança aqueles peixes ali e diz: oh, maravilha, ganhamos o dia. Vou pagar os funcionários, ô João, ô Thiago, o negócio vai dar bom aí, vai ter até participação de lucro. Vamos marcar uma festa, o negócio tá bom, pesquemos demais a conta. Vai dar bom agora o negócio, vamos pagar todas as dívidas. Aí chega na beira da água, Pedro dá uma olhadinha para os peixes, tá demais de parceiro. Quem não quer bênção financeira? Aí Jesus olha para ele e diz: ô Pedro, me segue. Aí imagina, irmãos, o dia da bênção. Pedro vai olhar para a bênção, vai olhar para a prosperidade, vai olhar para Jesus e diz: oh, tá de brincadeira. Eu pesquei tudo isso e Jesus está dizendo: segue-me. Mas a palavra foi tão profunda no coração de Pedro que Pedro entende: eu prefiro ficar com a palavra, porque é melhor eu ter bênção financeira, bênção material com a palavra, com Jesus, do que eu ficar aqui e não seguir Ele, só viver este momento, só viver esta fase. Eu prefiro ficar com a palavra. É melhor ter tudo e tudo com Jesus do que ter tudo aqui nessa terra e não ter Jesus na sua vida. Aí tu não tem nada. Eu prefiro a palavra. Jesus agora pega Pedro, chama ele para segui-lo, para ser um discípulo. E Pedro, irmãos, é um homem que talvez tu não queria ter ele como o teu melhor amigo. Pedro é aquele homem que talvez tu não ia querer ter ele dentro da sua casa. Porque pensa num cara impulsivo. Pensa numa pessoa que queria estar sempre envolvida em tudo. Pedro é aquele cara que se eu estivesse pregando aqui e eu falasse alguma coisa errada, ele ia se levantar lá no meio do banco e ia dizer: ô pregador, tá errado essa palavra aí. Deixa eu pregar um pouquinho aqui também. O cara queria se envolver em tudo. Se tivesse um bolinho de gente ali tratando um assunto, o Pedro chega no meio e chega para desorganizar tudo, para fazer do jeito dele. Esse é o Pedro. Queria sempre ser o autor em papel secundário, era ele. O Pedro estava ali para tomar decisão, para qualquer coisa. E imagine, Jesus escolhe este homem. Jesus escolhe 12 discípulos, 12 homens. E Jesus não escolhe pessoas iguais. Imagina se todo mundo fosse igual, ia ser chato, né, pastor? É Deus, aleluia. Todo mundo igual, todo do mesmo jeito, ia ser chato. Mas Jesus escolhe pessoas diferentes. Jesus escolhe alguns que são fleumáticos, outros coléricos, outros sanguíneos, outros melancólicos. Jesus escolhe alguns homens, e um diferente do outro, vieram de culturas diferentes dentro de casa, eu digo isso. Aprenderam coisas diferentes. E Jesus chama eles e começa a trabalhar na vida deles até que fiquem prontos para a obra que o Senhor tinha na vida deles. É Deus, aleluia. E Jesus chama esses homens. E Jesus chamando o Pedro, o pior, o impossível, começa a trabalhar no coração de Pedro e modelar o Pedro. E não é fácil modelar alguém. Não é fácil trabalhar dentro de um coração de uma pessoa, mas Jesus é especialista. Imagine o Pedro. Na primeira aparição de Pedro, você conhece a Bíblia? Pedro agora está indo para a casa de Jairo. E quando Jesus está indo para a casa de Jairo, o chefe da sinagoga, um homem de alto poder, Pedro está feliz com Jesus. Vamos hoje na casa do Jairo. Ele é chefe, tem dinheiro, quem sabe não abençoa nós um pouquinho mais, não ajuda nós. O Pedro é carnal, está pensando em coisas materiais ainda. Mas quando ele está indo para a casa de Jairo, Jesus para. Aleluia. E Jesus para, e quando Jesus para, ele pergunta: quem me tocou? E quando ele faz essa pergunta, ele pergunta uma, duas vezes. Quem se mete na história? Quem se levanta ali? O Pedro. O Pedro vai tocar em Jesus.
vai dizer: ô Jesus, tem uma multidão aqui te tocando, inclusive eu já te toquei, tá vendo? Mas o Senhor está pedindo quem me tocou. Jesus, vamos para a casa do Jairo, para com esse negócio. Jesus podia olhar para Pedro e dizer: ô Pedro, fica quieto, rapaz. Eu estou fazendo algo aqui que tu não sabe, é espiritual. Mas Jesus dá uma olhada para Pedro e diz: ô Pedro, é o seguinte, Pedro, alguém me tocou diferente, porque de mim eu sinto sair virtude. O Pedro ainda não entende o que é virtude. Diz: vou para a casa do Jairo, faço um milagre ali na vida da mulher do fluxo de sangue. Vai para a casa de Jairo. Lá na casa de Jairo a menina já está morta. Jesus manda Pedro, Tiago e João entrarem na casa, manda saírem para fora o povo que estava ali, fica a sua família, faz o milagre. Aí Pedro já está vendo: Jesus faz milagre e é dono da vida, ressuscitou a menina. Começa a ver milagre. Imagina o Pedro agora quando Jesus vai dizer para os discípulos: atravessem para a outra banda do mar, eu vou mais tarde, eu vou depois. Aí está lá eles no meio do mar, numa tempestade muito grande, no meio da noite. E de repente eles estão ali açoitados, e um olha para o outro e diz: rapaz, acabou para nós. Jesus mandou nós aqui no meio do mar para morrer. A tempestade vai fazer nós morrer no meio do mar. Aí de repente um deles ali, talvez João, já toca neles e diz: rapaz, não bastasse a tempestade e nós está aqui no meio desse mar para morrer. Eu estou vendo um fantasma vindo ali. Aleluia, Deus. Aí quem que se levanta dentro do barco? Metido? O Pedro. Está comigo na mensagem. Aí vem o Pedro, se levanta dentro do barco e diz: que fantasma nada, rapaz, eu vou encarar isso aí. Quem é o Senhor aí que está andando em cima da água? Aí aquela voz vem e diz assim: eu sou Jesus, Pedro. Aí o Pedro diz: olha, está dizendo que é Jesus, mas eu vou fazer uma prova com ele. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Quer andar por cima da água também? Aí Pedro achou que Jesus ia dizer: não, fica aí que eu estou indo. Não, Jesus disse: vem. Pedro sai do barco, acredita, pisa na água. Quando pisa na água, meu Deus, ele sente que é firme. Imagina o Pedro pisando na água, dá uma olhadinha para trás para os companheiros e diz: uau, eu estou em cima da água, eu não estou afundando. Imagina o Pedro fazendo ali fazendo para os discípulos: está vendo? Eu estou em cima da água, estou andando, e vai indo em direção a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando ele chega pertinho de Jesus, a Bíblia diz que ele olha e sente o vento, a tempestade, e começa a afundar. Imagine Jesus agora, porque Jesus estava ensinando a Pedro. Jesus podia dar uma lição ali para os discípulos e a Pedro e dizer: discípulos, vocês estão aí no meio do mar, tá vendo? O Pedro veio e eu vou deixar ele se afogar um pouquinho, porque ele é metido, e depois vou ensinar para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas Jesus não é que nem nós. Jesus está ensinando a lição a Pedro. Vai pegar o Pedro pela mão antes de ele afundar e vai levantar ele, vai dizer: homem de pouca fé, por que duvidaste? Vem comigo, vamos caminhar em cima da água. Sabe o que Jesus está ensinando para Pedro? Que não importa a tempestade que você estiver enfrentando, não importa o cenário que você estiver vivendo, sempre terá uma mão amiga, sempre terá Jesus que vai te pegar pela mão e vai dizer: homem de pouca fé, mulher de pouca fé, levanta, caminha por cima das águas, porque eu estou aqui contigo. Meu Deus, aleluia. Anda por cima da água, acalma a tempestade, faz bonança. Pedro fica pasmo com aquilo. Imagina o Pedro lá no monte, quando acontece o monte, o lugar da transfiguração, que só Jesus tem poder para fazer isso, trazer dos mortos. Moisés e Elias, não me falha a memória, Moisés e Elias estão lá no alto do monte, aparece, Jesus está ali conversando com eles, e aquilo é um mistério. Aí vem o Pedro, todo carnal, se entra no meio deles.
chega no meio deles e diz: ô Jesus, eu vi que Moisés e Elias está aí, eu vou lá pegar uma madeira e vou fazer uma casa para vocês morar aqui. Vou fazer uma para ti, para Moisés e uma para Elias. Ou Pedro se metendo em assunto que não tem nada a ver, querendo fazer casa para Jesus morar, para Moisés, para Elias em cima do monte. Mas de repente, quando Pedro está ali falando com Jesus, ele ouve uma voz, e essa voz é uma voz de muitas águas. E essa voz, quando ela brada do céu, ela vai dizer: este é o meu filho Jesus, a quem me comprazo. Ouvi a sua voz, porque a sua palavra tem poder. Pedro cai de joelho no chão, cai com a cara no chão, não aguenta a voz de Deus. Pedro já está aprendendo que diante de Deus não tem que ser metido, tem que se curvar e botar a cara no pó mesmo. Tudo isso acontece no ministério de Pedro. Imagine Pedro sentado à mesa agora com Jesus. E quando Pedro está ali, Jesus está dizendo que vai entregar a sua vida. Pedro se mete e diz: não, o Senhor não vai entregar. Eu vou matar se for preciso, mas não deixe o Senhor morrer. Aí Jesus vai expulsar até o demônio de Pedro. Sai dele. Pedro agora é liberto daqueles demônios. Pedro reconhece, quando é liberto, ele vai dizer: ô Jesus, tu estava pregando aí, falando que o Senhor vai entregar a vida, mas como vai ficar nós? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Glória a Deus, aleluia. Jesus vai explicar para Pedro e vai dizer: ô Pedro, tu ainda vai me negar 3 vezes. Pedro vai dizer: não, não te nego, não. Eu não vou te negar jamais. Jesus diz: ah, tu vai, eu estou falando. Aí acontece, irmão, quando Jesus é levado para ser condenado, Pedro está na madrugada, aquela madrugada fria, com uma fogueira se aquentando. Algumas pessoas passam ali na volta, e aquelas pessoas passando ali, eles olham para Pedro e dizem: tu é um deles, tu estava com aquele Jesus lá. E o detalhe, as pessoas que passavam ali eram civis, pessoas comuns, não eram os soldados romanos que estavam dizendo: oh, tu andava com Jesus, tu é meio parecido com ele. Não, eram as pessoas comuns da cidade que passavam por ali e disseram: tu parece que andava com ele. Pedro vai dizer: não, nem conheço, não sei quem é. Pedro nega Jesus por 3 vezes. Antes da troca de turno de soldado, chamado horário canta-galo, antes de trocar o turno de soldado, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Imagine Pedro negando a Jesus, e ouviu que ele negaria da palavra de Jesus, abaixa a cabeça e começa a chorar, porque para ele o propósito acabou. Ele negou a Jesus. Para ele o plano, o projeto que Deus tinha para a vida dele acabou, não tem mais jeito, porque ele negou a Jesus. Jesus é crucificado, entrega a sua vida, e quando vai ressurgir, vão as Marias ao sepulcro. Elas vão ouvir a voz do anjo dizendo: por que procurais entre os mortos aquele que vive? De repente, para mim encurtar a história aqui, senão vou longe, elas ouvem uma voz dizendo: vai lá aos discípulos e a Pedro, que eu ressuscitei. Aleluia, e quero ter uma conversinha com o Pedro. A tua Bíblia diz isso: vai aos discípulos e a Pedro. Aleluia, mas o Pedro está aqui do outro lado. O propósito acabou, a obra acabou, Deus não tem mais nada comigo. Eu neguei ele, eu fiz tudo errado. Só que o Pedro está aqui dizendo, cabeça baixa: fiz tudo errado. O que o Pedro vai fazer? Volta para a pesca. E quando o Pedro vai voltar para a pesca, Pedro está tão parecido com Jesus,
reconheceram ele lá na fogueira e estavam reconhecendo ele aqui como líder. Porque quanto mais você anda com Jesus, mais parecido tu vai ficando com ele. Aleluia. Eu preguei em uma cidade aí, o cantor Elisama deve andar por muitos lugares, e eu preguei vários dias numa cidade só de alemão, pastor. E o detalhe é que quando eu vi, eu estava pregando e o meu sotaque eu estava falando que nem alemão. Eu comecei a ficar preocupado com aquilo. Oh, Jesus, me ensina a falar então inglês, espanhol, uma outra língua, menos esse sotaque aí. Eu estava falando igual eles já estava igual os alemão. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo com eles. O que Elisama falou aqui, diga com quem tu andas, eu digo quem tu és. Isso aqui não está dizendo para você abandona as pessoas que te fazem mal, abandona aquelas pessoas ruins, para depois você não pegar ali e gravar e dizer, irmão Douglas, isso que é para mim abandonar minha casa e minha família, as pessoas que eu amo no meu ciclo de amizade. Mas eu quero te dar uma palavra aqui nessa noite que Jesus quer te ensinar. Quanto mais perto tu andar de pessoas que são mais cheias de Deus que você, pessoas que têm mais para oferecer de Deus para a tua vida, pessoas que têm conhecimento, têm intimidade com Deus, essas pessoas são as pessoas que te aproximam mais de Deus, e tu vai ficando parecidinho com Ele, parecidinho com ela. Ande com pessoas que te aproximam do Senhor, porque essas pessoas vão fazer você ficar mais parecido com eles. E depois você vai, aquelas pessoas que são tão negativas, pessoas que são tão para baixo, porque tem pessoa que é facilmente influenciada. Eu digo lá em casa para minha esposa, não consigo ser influenciado por ninguém, eu sou isso aqui mesmo, é isso aí, é isso que Deus fez. Mas tem pessoa que é muito fácil a influência dela, ela vê uma pessoa, ela é influenciada muito rápido, quer ser igual àquela pessoa. E essa pessoa, quando ela anda com essas pessoas, ela vai ficando negativa, vai ficando enferma, doente, vai ficando com o mesmo palavreado das pessoas. E Jesus está dizendo assim, vem para o lado de pessoas que são mais cheias de Deus, e você também será cheio de Deus e vai ganhar aquelas pessoas que estão lá, que são negativas, que estão sempre para baixo. Você vai ser influência para elas. Pedro agora está dizendo assim, eu neguei Jesus, vou voltar para a minha antiga profissão, crise ministerial. Tem gente lá que não negou, que é melhor que eu, que prega melhor que eu, que faz melhor que eu, até pode ter. Mas Jesus escolheu Pedro, do jeito dele, da maneira dele. Jesus nunca desfez do jeito dele. Jesus chamou ele lá no barco, lá no início do seu ministério, e foi ele que Jesus chamou. Jesus te chamou desse jeitinho, dessa maneira que você é. Jesus te chamou, às vezes tem algumas pessoas aqui que são um pouquinho mais impulsivas, outras bem calmas, algumas pessoas que estamos aqui nessa noite em um número significativo, e tem várias pessoas com várias personalidades aqui, mas Jesus te chamou do teu jeito, da tua maneira, do jeitinho que você é, para fazer a obra dele, para fazer o que ele te chamou para fazer. Seja espelho. A Bíblia diz que somos uma carta escrita e lida pelos homens. Tudo que você faz, tudo. Verdade, Deus. Seja cantar um louvor da harpa aqui, seja varrer o chão da igreja, passar um pano na igreja, passar um pano na cadeira, seja estar na mesa, na porta, onde você estiver, alguém está olhando para você. Você é espelho para alguém. Você trouxe alguém para Jesus e talvez não sabe. Eu fico tão feliz quando a gente vai em alguns lugares e as pessoas dizem, Douglas, eu aceitei Jesus e hoje eu sou pastor de igreja. Ah, é? Que bênção. Mas foi o dia que o Senhor esteve lá pregando, eu estava todo drogado, todo errado. A gente vê testemunho assim demais. E isso que eu não sou velho, irmãos, eu sou novinho. É tão bom ouvir isso. Não é um, dois, é muitos testemunhos que a gente ouve. E às vezes a gente nem sabe, mas você ganhou alguém para Jesus e não viu. Deus, aleluia. Eu digo para aqueles que tocam instrumento, cadê o baterista? Cadê os instrumentos, os irmãos que tocam aqui? Vocês são bênção de Deus.
Porque um dia, quando eu estava parado na caminhada de fé, me criei na igreja, fui nascido num berço cristão, meus pais, Assembleia de Deus. Parei na caminhada, 12, 13, 14 anos de idade, não queria mais nada. Mas quando eu entrei num culto, eu comecei a ver, não a mensagem, mas a mensagem liberta, irmão, assim. Mas eu entrei ali, eu queria ver os tocadores, eu queria ver os músicos, porque aquilo me chamava a atenção. E às vezes você ganha alguém para Jesus que entra dentro da igreja ou que passa lá fora só tocando o teu instrumento. Aí você vai chegar lá no céu e vai dizer: o baterista, cadê o baterista, irmãos? Eu pedi o baterista, não levantou a mão, foi embora. Misericórdia, lá na rua, o baterista, não me envergonhe. Vai chegar o dia em que você vai chegar lá no céu e Jesus vai olhar para você e dizer: tu ganhou essa alma para Jesus e esse aqui para Jesus. Mas Senhor, eu não fiz nada. Mas quando tu tocava o teu instrumento, eu estava fazendo algo na vida de alguém. A palavra corta para tudo que é lado, irmãos. Aleluia. É brincadeira, viu? O baterista está lá cuidando da cantina para os irmãos não ficar preocupados. Imagina, irmãos, você que ganhou tanta gente para Jesus e está pensando: vou parar, vou desanimar, vou sair da igreja. Tem tanta gente olhando para você, que se espera em você, que olha para a tua vida. E talvez se você recuar, essas pessoas recuam também. Ah, irmão Douglas, mas isso não acontece. Acontece. Porque tem muitas pessoas que, infelizmente, Jesus está modelando elas. Elas não estão bem firmadas na palavra. Elas estão firmadas em você, é no pastor, é no cantor, é no músico, em alguém. Elas estão firmadas em alguém. Mas Jesus vai modelar essas pessoas para firmarem na palavra. É Deus. Mas se você parar, irmão, se você desanimar, alguém desanima do teu lado. Então a palavra de Jesus para a tua vida nessa noite: não desanima, não para, não volte atrás. Continue orando, mesmo que a tua casa esteja toda bagunçada. Continue orando, mesmo que o teu filho não está mais na igreja. Continue buscando, mesmo que as coisas estejam todas erradas. Porque alguém está olhando para você e está dizendo: ele está na prova, mas está orando. Ele está na dificuldade, mas está orando. Ele está na situação difícil, mas está orando. As finanças não estão muito bem, mas ele está orando e está confiando em Deus. É Deus. E você vai ser espelho para alguém. Aleluia. Ele vai desistir do ministério da palavra, volta para a pesca. E quando ele está lá no meio do mar, leva João. Já estou indo para o final, irmão, da mensagem. Leva João com ele lá para o meio do mar. E quando ele leva João lá para o meio do mar, eu acredito que lá no meio do mar, isso aqui parafraseando de novo, eu acredito que ele está chorando, porque negou Jesus. É Deus. Está ali chorando no ombro de João. E João é muito amoroso, muito coração quebrantado. Já vai abraçando ele, vai dizer: ô Pedro, Jesus tem uma obra na tua vida. Jesus vai fazer algo na tua vida linda, Pedro. E o Pedro está aqui dizendo: que fazer o quê, rapaz? Eu neguei Jesus. Para com o negócio de falar de Jesus para mim. Aí ele vai para o meio do mar e Pedro lembra das palavras de Jesus e vai lançar a rede de novo. Detalhe: vai lançar para o lado direito. Vai lançar para o lado direito. E eu comecei a observar isso aqui, irmãos. A pessoa que para na fé. Eu preguei em centros de recuperação. Se você entrar dentro de presídios, se você andar pelas ruas da cidade e você pegar pessoas que são situações de rua, moradores de rua, essas pessoas, irmãos, elas te dão um baile de Bíblia. Se você não conhece a palavra, elas pregam para você e são capazes de pedir se você quer aceitar Jesus, porque elas têm uma palavra maravilhosa. Isso já deve ter acontecido com você. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus, uma vez que ela entra no coração do ser humano, ela nunca mais sai. O efeito que ela faz no coração do ser humano é tão grande que mesmo ele estando afastado da fé, estando dizendo que eu não quero mais nada com Jesus, o projeto acabou, ainda o seu coração arde, ainda tem uma chama ali dentro dizendo: não, mas um dia eu vou voltar com Jesus, um dia eu vou fazer a obra com Jesus, um dia eu vou fazer alguma coisa para Jesus. A palavra ainda continua ardendo no coração. Lança a rede, vem peixe, tanto peixe. E agora não tem barco para dividir. Aí ele vai puxar e vai dizer: ô João, me ajuda aqui. Não tem como. Tira a túnica, entra dentro da água,
Fala para João, João, guia o barco aí, eu boto uma mão no barco, uma mão na rede, levanto a cabeça aqui e tu vai embora. Porque dentro da água a gente consegue levar os peixes, fica leve. Aí João está aqui dizendo, ô Pedro, deixa eu te falar um negócio. Nunca aconteceu isso aí de vir tanto peixe assim desde a última vez que nós estávamos com ele dentro do barco. Esse negócio aí não é normal, esse negócio é de Deus. Tem mistério acontecendo aqui, Pedro. Aí Pedro está dizendo, para de graça, rapaz, eu não sei de nada, eu neguei Jesus, isso aqui deve ser algo normal. Aí João vai dizer, ô Pedro, lembra que ele mandou a Maria dizer que ele ia conversar com os discípulos e inclusive ele quer ter uma reunião contigo, Pedro, não fuja. Aí Pedro está fugindo. E quando eles vão se aproximando da água, quando eles estão se aproximando da terra, João dá uma olhadinha para Pedro e diz, ô Pedro, eu estou vendo alguém lá na beira do mar. Aí Pedro já observa, já fica apavorado, e eu estou vendo ele. E ele está com um peixe, está com uma brasa acesa, tem peixinho preparado, e é Jesus, Pedro. Está na beira da água. Pedro chega todo desconfiado. E quando ele chega na beira da água, ele chega na beira do mar, coloca os peixes na terra. Jesus chega bem pertinho dele. Aí Jesus diz, ô Pedro, eu tenho um peixinho preparado lá para nós na brasa, e depois da reunião nós vamos comer. Quer ver pegar crente, irmão? Pega na barriga. Crente não tem vício nenhum. Mas convida ele, depois da reunião vai ter um lanche. Aí o crente fica faceiro. Jesus ensinou isso. Jesus animou, disse, ô Pedro, depois da reunião vai ter uma reunião aí que não vai ser boa, mas depois tem lanche. Vamos contar esses peixes aí? Pedro, irmão, que se metia em tudo e falava tudo, fica bem quietinho, não fala mais nada. O Pedro já está mudando. E Pedro começa a contar os peixes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vem contando peixe, vem contando peixe. De repente ele para contar, já acaba os peixes. Ele vai olhar e vai dizer, ô Jesus, deu 153 grandes peixes. Jesus dá uma olhadinha para ele e vai dizer, tá aí, Pedro, 153 grandes peixes. 153 motivos para tu nunca mais me abandonar, Pedro. 153 motivos para tu nunca mais achar que eu te abandonei. Eu estou contigo mesmo tu tendo me negado, mesmo tu tendo dado as costas para mim. Eu estou te dando motivos hoje, Pedro, que eu sou o teu Criador, o teu Deus, e jamais te abandonarei. Todos podem levantar a mão para a glória. Se coloque de pé comigo para mim encerrar a mensagem. Agora eu vou pedir para você ficar de pé. Jesus chama ele para a reunião. E na reunião, qual é o tema da reunião? Amor. Vamos para a reunião, depois tem lanche. Chega na reunião, a reunião é: Pedro, tu me amas? 2 vezes, Pedro, tu me amas? E toda vez que Jesus perguntava, ele dizia, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes, Pedro, tu me amas? Aleluia. Pedro, agora que estava quieto, quebra o gelo. Vai dizer, ô Jesus, Pedro faz aquele beicinho que a criança faz quando está meio birrenta assim. Eu tenho uma pequena lá em casa e é uma maravilha quando está assim. E Pedro vai olhar para Jesus do mesmo jeitinho, irmão. O pregador viaja, desculpe se o pregador viaja, mas eu vejo Pedro olhando para Jesus dizendo, ô Jesus, o Senhor disse que eu te negaria, o Senhor disse que eu ia te negar, e eu disse que não, e eu neguei. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Tu sabe do meu coração. Aí Jesus está gostando, porque o Pedro está reconhecendo. Primeiro passo para o perdão, reconhecimento. Tu sabe que eu não sou nada. Tu sabe que eu não sei de nada. Tu sabe, Senhor, que eu sou aquele que te negou, sou o pior. Mas eu estou aqui dizendo que eu te amo. Aleluia. Isso aqui é lindo. Quando Jesus vai olhar para Pedro, vai dizer, Pedro, agora eu gostei, te modelei tanto de um jeito tão bom, que é exatamente o jeitinho que eu quero que você
esteja. Só lhe falta uma coisa, Pedro, para ficar completa a obra na tua vida. E o que é, Jesus, que falta? Atos capítulo 1 e versículo de número 8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando se cumpre, Jesus, isso na minha vida, em Atos capítulo de número 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, cumprindo-se o dia de Pentecoste, e de repente vem um vento veemente, um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas. Só lhe falta a minha presença, só lhe falta o meu Espírito Santo, Pedro, na tua vida. Aí tu vai ficar completo. Só lhe falta o meu Espírito na tua vida. Deixa eu fazer um apelo aqui antes de eu encerrar a mensagem. Não sei se a cantora vai cantar, é com os irmãos aqui, amém? Mas se ela vai cantar, os irmãos podem preparar. Olha aqui, tem alguém nessa noite que quer entregar a tua vida para Jesus. Tem alguém que quer aceitar esse Jesus nessa noite, que neste lugar sentiu o impacto da palavra nessa noite e quer entregar a tua vida para Jesus. Pega o violão ali para mim, dó maior, pode ser guitarra, só guitarra, não tem problema, não precisa de todos os instrumentos. Só para me fazer esse apelo aqui, irmãos, eu não consigo pregar sem não fazer esse apelo. Prego por quê? Faço a obra por quê? É para isso. Então deixa eu te fazer o convite nessa noite. Tem alguém que você quer entregar a tua vida para Jesus, voltar para a casa do Pai, negou Jesus, acha que o propósito acabou. Jesus está dizendo, não acabou, eu estou aqui ainda e vou te provar que eu estou aqui. Vem para frente, você que quer aceitar Jesus, quer voltar para a casa do Pai, ou faz um sinal com a mão assim para mim ver você. Tem alguém para Jesus? Tem? Você quer aceitar Jesus? Pode vir na frente, vem. Por que não deixar os pequeninos entregar a vida a Jesus? Pode vir na frente aqui para nós orar pela tua vida. Pode vir. Vem os pais, vem junto, isso. Maravilha. Qual o seu nome? Pedro Augusto. Oh, Pedro, olha só o nome dele. Mas não é aquele Pedro lá, esse aqui é transformado e é quebrantado. Olha só ele chorando. Que bênção de Deus. Isso aqui é obra do Espírito Santo, irmão. Meu Deus. Tem alguém aí embaixo que quer pegar o exemplo dessa criança que está chorando aqui na frente? É emocionalismo? Não. É obra do Espírito Santo. Oh, meu Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Proclamar
pisei, eu nunca vou pisar, porque a obra que o Senhor tem com este menino é grande. O inimigo tentou tirar ele já no ventre da mãe, mas o Senhor guardou a vida dele. Pai, toma ele em tuas mãos nessa noite. Este choro, esta lágrima, este coração aquebrantado, toma o coração dele agora. Oh meu Deus, dá uma experiência para o Pedro nessa noite que ele nunca teve antes, em nome de Jesus Cristo. Os pais, a família, Senhor, traz, Senhor, para a tua presença e faça, Senhor, um grande exemplo na vida deste menino, em nome de Jesus. Deus abençoe, Pedro. Glória a Deus. A igreja pode dar glória. Deus abençoe, irmão. Aleluia. Meus irmãos, Deus abençoe cada um. Me perdoe orar, irmãos. Me perdoe orar. Quem vai perdoar orar, diga amém. Quem não vai, diga aleluia. Oh, glória. Ai, aleluia, que no altar. Ai, ai, ai. Eu preferia que saísse ali de baixo, irmãos. Irmãos, muito obrigado. Pastora, me perdoa. Pastor, me perdoa. Então, já que não vai perdoar, por favor, me perdoa. Em nome de Jesus, tá? A igreja está aqui de testemunho. Tá, irmãos? Deus abençoe. Amanhã tem mais, então vou deixar os irmãos encerrar a festa aqui. Ore pela nossa vida. Irmãos, se não lembrar do meu primeiro nome, que às vezes é um pouquinho difícil, lembre do segundo nome, Douglas de Jesus, tá bom, irmãos? Aí, se você esquecer do Douglas, lembra do de Jesus. Aí na tua oração lá, esqueci o nome daquele pregadorzinho lá, como é que é o nome dele? Abençoa, Senhor, o de Jesus. Aí Jesus vai saber que é eu, tá bom, irmãos? Amém? Deus abençoe.